O tema do Groundcast hoje é dados fiscais como inteligência de negócio. Meu nome é Yara Vasconcelos e para abordar esse tema aqui comigo, hoje eu tenho a Thaís e a Paola. Eu vou pedir que elas se apresentem. Oi, Yara. Oi, Thaís. Como é bom estar com vocês aqui novamente. Eu sou a Paola Braga, coordenadora de Techs da Ground, sou contadora e auditora e ultimamente, nos últimos tempos, estou atuando aí bastante à frente da reforma tributária. Oi, Yara. Oi, Paola. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Me chamo Thaís, hoje eu sou diretora de operações na Ground. Sou formada em contabilidade e atuo com estratégias tributárias e inovação para mais de uma década. Hoje a gente tem falado muito nos últimos temas sobre reforma tributária, mas minha atuação vem sempre voltada para tributos e para estratégias tributárias. Thaís e Paola, para a gente começar a abordar esse tema, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se as empresas têm tantos dados, por que elas aproveitam eles tão pouco? Eu acho que o primeiro problema é a fragmentação estrutural, né? A gente tem pernas soltas, como a gente diz, né? Uma área se organiza de outro jeito, outra área de outro jeito. Então, nós temos planilhas, temos RP, temos sistemas fiscais, tipos de apurações paralelas e não uma única fonte de verdade que se conversa entre si. Então, isso é um dos principais problemas ali para a questão de ponto inicial ali da estrutura de dados. Eu diria que o segundo ponto é o viés regulatório. Então, o fiscal, os dados fiscais muitas vezes nascem para atender o fisco. Isso é levado como uma verdade absoluta, como se a única fonte, o único cliente, digamos assim, desse dado fosse a Receita Federal. E não é bem isso que a gente, de fato, vive, ou deveria viver. Os dados fiscais eles precisam atender ao negócio para tomada de decisão, para análise, não apenas para conformidade fiscal. Então, esse é um ponto principal, assim, de mudança, eu diria que de mudança de mentalidade mesmo, utilizar as informações com todo o seu potencial, senão a gente fica restrito ali a algo meramente burocrático, ou uma obrigação legal, e perde a oportunidade de utilizar esses dados de forma estruturada, deles nascerem de forma estruturada. E eu acho que um terceiro problema é semântico, Cadastro incorreto, incompleto, divergência de dados, uma classificação de NCM, como a gente falou ali nos episódios anteriores. Tudo isso vai comprometer qualquer leitura confiável do dado. E um quarto problema é cultural, Eu acho que a gente falou isso nos outros episódios, mas é importante ressaltar que o tributário só é acionado quando já está com um problema já pegando fogo. Então, a gente vai apagar o incêndio e não a estratégia inicial de ser acionado e olhar a área como uma estratégia de negócio para evitar esse incêndio. Acaba que o problema ele não começa na análise do dado em si, mas na forma como ele é gerado, Vem da origem do dado. Então, o que nós poderíamos fazer para solucionar isso, Na estruturação do sistema mesmo. Então, quando eu faço uma implantação, quando eu escolho um RP, quando eu faço um mapeamento, um diagnóstico efetivo da minha operação, entendendo quais são os impactos fiscais, contábeis, como a minha operação é segmentada, que tipo de produtos eu tenho, Quando eu faço toda essa classificação, eu consigo estruturar os meus dados, a minha contabilidade, para que eu possa ter uma tomada de decisão, um tratamento de dados, uma tomada de decisão mais assertiva mesmo. Então, quando a gente deixa esse olhar míope para só atender a receita, ele limita completamente esse potencial de análise posterior. Então, a origem dos dados ela é muito importante. Eu já passei por estruturação de dados em alguns locais, que a gente perdia muito tempo tratando os dados. Então, quando ele nasce da forma correta, quando ele nasce de forma limpa, clara, objetiva, o mais detalhado possível, parametrizado, padronizado, a gente consegue ter até uma mudança de mentalidade mesmo, para quem vai começar a utilizar esses dados. É muito mais simples que ele nasça da melhor forma, que ele nasça de uma maneira mais objetiva e clara e padronizada para atender a esse negócio, Então, o dado útil ele não é simplesmente o dado correto. Ele é um dado que permite a leitura do negócio, Quais são as necessidades, conseguem demonstrar as necessidades do negócio,
né, e consegue, né, permitir ali ao usuário ter uma leitura clara, né, dessa necessidade e do que está acontecendo naquele momento. Perfeito. Eu vou só fazer um gancho na fala da Paola, porque ela falou sobre tratar o tributário como estratégia. E a gente fala isso lá no primeiro episódio do Groundcast, né? Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, volte a alguns episódios que a gente fala justamente sobre como tratar o tributário como estratégia dentro do negócio. Na visão de vocês, chega muito dado quebrado? Ah, sim, né? Eu diria que o campeão é o cadastro incorreto de NCMs. Então, se você está cadastrando o código do produto, né? Aquilo que dá a identidade do produto, que traz também toda a cadeia elementar para aquele produto, o impacto tributário, uma padronização da essência do produto para demais áreas, você já está fazendo esse produto e toda a sua cadeia nascer errado, né? Esse eu acho que é o campeão de todos, e a gente tem várias revisões aí no âmbito da consultoria tributária para recuperação de crédito de um pagamento às vezes indevido a maior em cima disso. E o outro ponto, eu acho que também competindo ali com o campeão, que é o cadastro de NCM, é a natureza de operação, né? Se você não está sabendo identificar a natureza da sua operação, já é um grande erro, né? Você vai ter uma inconsistência tanto na tua matriz, quanto na tua filial, quanto no teu destino com o teu cliente. Você não está nem conseguindo identificar o impacto daquela tua operação no seu destino, até o seu destino final, e que vai impactar também no teu resultado. Não sei se você tem outros pontos importantes também, Thaís, nesse sentido. Eu diria que esses dois empatam aí, né, nessa questão quando a gente fala de dado incorreto, né? E aí, quando a gente fala de NCM, muitas vezes as pessoas trazem uma classificação mais genérica, né, da informação, e só que nisso a gente também está perdendo a oportunidade, né? Então, não é simplesmente, tá errado, né? Eu não estou dizendo que a pessoa foi classificar uma caneca e classificou um tablet. Estou dizendo que houve, de repente, colocou um código mais genérico e algo que, não é que a informação, né, eu não transformei um produto em outro, mas eu posso ter deixado de aproveitar, né, um crédito, uma situação tributária específica por conta de uma classificação mais genérica de um produto, enfim, de um item. Então, não é só o errado de gerar uma exposição, é da gente perder a oportunidade também. Outro ponto, assim, que não é necessariamente vinculado a erro, mas é algo que as pessoas subutilizam muito, eu diria que é a classificação de centro de custo. Tem muitas empresas que têm os departamentos bem estruturados, até começam a trabalhar centro de custos, mas elas não tratam o dado de forma consistente, né? Ou não está ligado ali ao negócio, ou tem um rateio que não traz clareza. Isso dificulta muito a análise do custo. A meu ver, existe um sentimento das pessoas muito preocupadas com a receita, né? Deixa eu abrir um monte de CNPJ para distribuir receita, ou esse tipo de receita, se for classificada dessa forma, mas às vezes é uma perda de crédito, é um custo excessivo, é uma área que não está se sustentando. Então, existe uma série de dados a serem tratados, né, de informações a serem tratadas de forma ampla. Então, se eu separo, né, tem uma segmentação por centro de custos, também eu consigo visualizar, né, ter uma demonstração de resultados por área de negócio, ou por departamento, ou por produto. Quanto maior o detalhamento que eu tiver né, com essas informações, eu consigo tomar decisões estratégicas, assertivas e individualizadas. Então, é, de fato, um diagnóstico do negócio de forma estruturada e microgerenciado não é bem a palavra a se dizer, mas de forma individual mesmo, né? E aí eu consigo ser mais assertivo na minha tomada de decisão. Às vezes é um produto que está com uma margem que não é a mais adequada. E para eu bater uma meta, ao invés de olhar para esse produto, eu preciso olhar para um segundo produto, né, que eu tenho uma margem muito mais assertiva. Então, existe uma série de análises aí, não só tributário, né, mas expandindo um pouquinho, que a gente pode fazer com esses dados. E aí é legal de ver que o tributário, né, o fiscal, ele não dá suporte exclusivamente para essa área. Na verdade, ele de fato, né, gera dados que podem ser utilizados para uma tomada de decisão de toda a empresa, de toda
de diretorias de diversas áreas para que a gente tenha uma entrega saudável e decisões estratégicas tomadas com relevância, né, para a estruturação da empresa. Então, voltando a falar, né, diretamente de Santa de custo, muitas vezes acontece essa falta de constância, né, que eu mencionei, por um desalinhamento ali entre fiscal e financeiro, por exemplo. Então, os dados começam a ser tratados, mas não tem, né, uma continuidade. Então, a ausência desse centro de custo, você vai ter um número? Vai ter um número correto na contabilidade, aceito pela Receita, aceito pelo fisco, mas talvez você perca ali uma visualização importante de leitura dos seus dados. Então, é algo que precisa ser observado, né, e pode trazer muita riqueza de informação para as empresas. Eu acho que aí, pegando o gancho da fala da Thaís, talvez o maior problema esteja na conexão desses dados entre eles, né? O exemplo que ela falou do financeiro com a contabilidade, né? Com o fiscal. Se não existe uma conexão entre essas áreas, nos dados dessas áreas, a gente tem um problema ali no fechamento, nos dados, nas bases, que não vão se conversar e não vão conversar principalmente com a realidade tributária do negócio e com a realidade financeira do negócio. Então, ali a gente tem uma falta de confiança do dado, aí você vai aumentando o leque do problema e a bola vai aumentando, né? A bola de neve do problema. Então, eu acho que é bem importante também ressaltar isso. A conexão desses dados também são importantes. Eu falo que quando o fiscal e o financeiro eles não conversam, a gente toma decisão com metade da informação. E aí metade da informação, né, ou não vai levar a gente para lugar nenhum, ou pode acabar levando a gente para o lugar errado, que talvez seja pior ainda. Eu acho que a gente está falando mais uma vez de integração entre as áreas, né, Thaís e Paola? O que muda quando as empresas começam a tratar esses dados de forma estratégica? É aquilo que a gente também vem falando em episódios anteriores, e principalmente com o impacto aí que a gente falou também sobre a reforma tributária, né? Acho que o primeiro ganho é a visibilidade real da margem no negócio, né? Quando o dado fiscal entra na equação, está conversando entre as áreas, né? E você, em algum momento, não está olhando para esse dado devidamente para a margem, você vai ter um problema futuro na estrutura do negócio, né? Então, assim, produtos com alta venda, você precisa ter esse dado e o impacto que está atrelado com aquele produto. O cadastro correto da NCM, o cadastro que você está informando da operação, né? O CFP, para a saída daquele produto. Então, assim, é uma cadeia que tem conexão entre si, que precisa ser respeitada para você ver realmente a maior visibilidade realmente do impacto do negócio em específico naquele produto. Então, eu acho que a visibilidade começa a vir de uma forma mais clara quando o dado começa correto, né? Eu acho que outro ponto é a granularidade. Então, a gente sai de uma análise macro, né, de um ponto ali da empresa como um todo, e passa a olhar produto, cliente, canal de venda, localização, a operação em si. Então, a gente consegue ser, né, como eu tinha falado um pouquinho antes, mais assertivo também nesse fluxo. Novamente, às vezes a tomada de decisão que precisa ser realizada, ela não é para toda a empresa. Ela pode ser uma tomada de decisão para um produto específico, ou para um canal de vendas, ou para uma região ali de atuação. Então, ter esse dado de forma mais específica, mais detalhado, permite a empresa ser mais assertiva também na sua tomada de decisão, né? Então, não é o olhar macro, ele pode confundir ou destoar, né, a informação. E a gente vê cada dia mais isso, né? Que a tomada de decisão ela precisa ser individual. A gente, às vezes, vai num médico, né? A gente procura um especialista. Às vezes, Exato. você tem que olhar de vários aspectos, por vários pontos de vista, né? Então, esse ângulo de visão ele acaba impactando muito também para uma tomada de decisão mais assertiva. Eu acho que um terceiro ponto também importante para trazer, e aí trazendo por experiência própria ali na frente da coordenação de techs da Gront, é a integração com o BI. Então, assim, se você não tem uma boa integração com o BI, até a tua conversa com a diretoria muda, né? Você precisa trazer dados tributários em dashboards com carga efetiva, impacto ali do custo de unidade de produto que tem dentro disso,
ali do impacto tributário, você começa a trazer uma eficiência, né? Dados mais concretos de uma eficiência de um possível crédito. Você não é mais a área que fala isso gera imposto. Você se torna uma área com um dado efetivo dentro de um dashboard, visualmente, né? É mais agradável, você começa a se tornar a área que traz redução de margem, redução de carga na discussão com a diretoria. Então, acho que isso é muito importante. E é legal também, Paola, né, a agilidade desses dados. Hoje, se você olhar dados isolados de 3, 4 anos atrás, você está gerenciando o passado. Pode ser algo para validar alguma informação, mas o que nós vivemos há 3, 4 anos atrás não é mais a realidade do mercado hoje. As coisas mudam de forma muito dinâmica hoje, O mundo tributário, né, muda diariamente. O mundo tributário, então, nem se fala. Então, você ter dados de forma mais ágil, né, parar de ficar olhando para 2 anos atrás e começar a ver um passado mais recente e o que está acontecendo agora, né, gerenciando o presente para que ele aponte para o teu futuro, é algo extremamente relevante e estratégico para as empresas. Né? Então, essa integração com o BI ou com outros sistemas mesmo que trazem a informação de forma mais rápida, mais ágil, também é um bom... É um destaque, né, para as empresas hoje em dia. E aí eu acho que os insights que começam a surgir, os clientes começam a parecer mais rentáveis com base nesses dados. A gente começa a ver que erros cadastrais que geram um custo recorrente precisam ser reavaliados, créditos que não foram aproveitados. Não sei se você tem mais alguns pontos, Thaís, para trazer. Não, eu acho que são os insights mesmo, né? Informações que antes ficavam invisíveis, né? Erros cadastrais que, poxa, são recorrentes e que geram custo recorrente. Você falou de créditos não aproveitados, né? Às vezes um fornecedor cadastrado de forma equivocada. Eu comentei do centro de custo. Às vezes te dá muito mais clareza se você já tiver ali o vínculo, né? O operacional. Evita que você incorra, de repente, um erro de cair de entrar um fornecedor novo, alguma mudança, enfim, algum outro custo não previsto que você deixe de classificar da melhor forma. Então, acho que essas distorções elas começam a ser eliminadas quando a gente, de fato, traz essa clareza e traz esse acompanhamento ali mais diário, né? Exatamente. E onde isso aparece de forma concreta no negócio? Onde vocês veem que isso é mais palpável? De imediato na precificação, né? Se você não tem estruturado esses dados da forma mais correta, você trabalha com médias. E trabalhando com dados reais, você está precificando ali em tempo real, de acordo com o impacto do teu negócio. Então, eu acho que isso é um dos principais impactos, né? Então, assim, e lembrando, o mesmo produto, canais diferentes de dados, porque a gente tem transações que envolvem, para aquele mesmo produto, outros caminhos da operação. Então, é preciso uma avaliação mesmo do impacto de precificação de acordo com a operação que vai ter para aquele produto. Acho que outro ponto também que pode gerar impacto é a questão da expansão, né, de investimentos. E aí é muito legal pensar que se você chamar o tributário para depois de decidir da estratégia, opinar, dá uma conferida aqui, né? Você perdeu, às vezes, um tempo de planejamento, não caminhou pelo melhor cenário. Né? Então, a melhor estratégia é, de fato, planejar e trazer todos os envolvidos para o planejamento. Então, falamos novamente de integração das áreas. Quando você vai fazer um planejamento e uma tomada de decisão para investimento, quem tem que estar na mesa nessa tomada de decisão? Não pode ser só o comercial ou só o operacional. Precisa ter uma análise estruturada e bem fundamentada, né, com tudo que vai ser impactado. Jurídico, tributário, contábil, enfim. Todo mundo que vai contribuir, que é afetado por essa estratégia de expansão. Então, trazendo todo mundo para o debate de forma antecipada, você consegue planejar melhor e entender melhor os impactos. Então, talvez seja melhor não caminhar para uma região X, ou seja melhor não contratar um fornecedor da região Y. Então, a gente vai
ter esse olhar estratégico quando a gente traz o tributário para a mesa nessa tomada de decisão. Você evita um erro, ou até mesmo, ainda que não se materialize em erro, você reduz o teu caminho mesmo, né? Evita uma perda de tempo de um planejamento de algo que não está considerando todas as variáveis do negócio, certo? Eu acho que outro impacto também, e ele é direto na cadeia, e nós temos falado disso muito ali com a chegada da reforma tributária nos outros episódios, que é a gestão de fornecedores, né? Então, assim, se você passa a ter uma avaliação nessa gestão de fornecedores, você está vendo a capacidade fiscal que você vai ter ali de créditos, a qualidade fiscal disso, né, daquele fornecedor, né, o risco de uma inconsistência, porque se ele não tiver em conformidade com as novas regras, vai ter um problema para ter também esse repasse no preço e no crédito, e principalmente na capacidade de ser um fornecedor capaz de gerar esse crédito. Eu acho que isso também é um grande impacto. Quando a gente fala de reforma tributária, né, olhar para o fornecedor, ele é bem importante, né? Sempre é importante, mas assim, talvez seja até mais estratégico ou que vai impactar mais numa tomada de decisão do que olhar ali a origem, né, dos dados, né, a origem das operações. E eu acho assim que quando a gente está falando, né, na operação em si, o dado é um ganho de eficiência, né? A gente está falando ali de uma redução de retrabalho, se um dado correto, que chega correto, uma planilha estruturada, um dashboard lindo ali, bem alimentado dentro do BI, você tem menos retrabalho, você tem menos tempo dedicado para análise desse dado, como bem a Thaís disse. A gente perdia 4 anos atrás, quanto tempo a gente ficava em cima de dados? E aí menos risco fiscal, né, de correções ali também monetárias. Então acho que é bem importante a gente ressaltar isso também. E eu acho interessante a gente pensar o seguinte, se não está sendo feito até agora, cara, mão na mesa, bola no chão, vamos pensar o que a gente pode melhorar, né? Então, não é o fim do mundo, a gente tem, né, possibilidade de revisão de períodos anteriores, é possível fazer observar, né, créditos, oportunidades que, de repente, tenham, né, sido perdidas, talvez elas não tenham sido perdidas ali, né, de fato, elas podem ser recuperadas, mas é muito importante a gente falar sobre essa mudança de mentalidade, né? De fato, é uma mudança cultural. Pensar o que a gente pode fazer daqui para frente, o que a gente pode fazer de melhor para o negócio. Então, não é realidade hoje. A gente trabalha com concorrência muito mais acirrada, com margens, né, enfim, mais restritas. Esse dado vir correto para um planejamento efetivo, para a gente evitar a perda, esse gargalo, vai tornar a empresa muito mais competitiva. É nisso que a gente tem que pensar. Dá para fazer um trabalho sobre o passado, mas então há esperança, né, para quem ainda não foi bem estruturado no passado, mas a gente não pode achar que isso vai resolver o problema. Sim. E existe ainda um ponto um pouco explorado nas empresas, né, que é a antecipação. Sim. Você se antecipar, você está transformando, né, a surpresa em planejamento, né? Então a gente tem uma frase, né? A empresa passa a não reagir, ela passa a prever, né? Quando ela tem o dado ali bem estruturado e antecipado. E assim, imposto vai ser pago. Não é problema você pagar tributo, não é problema você estar com um alto faturamento, ter um recolhimento, né, a mais. O grande ponto para mim é a previsibilidade. Então, eu consigo prever que no próximo ciclo, que no próximo trimestre, né, de acordo com as minhas receitas previstas, com os meus gastos estimados, com a estrutura de operação que eu tenho, eu vou, né, se eu receber, né, se eu tiver um faturamento de X, eu vou ter um gasto tributário de aproximadamente de Y. Acho que o problema não é, de fato, recolher. É você saber o que você está recolhendo. É você ter a tranquilidade que você está recolhendo, mas que você está tomando todas as iniciativas possíveis e legais para que você recolha, né, de forma assertiva, de forma otimizada. Então, acho que, para mim, esse é um grande recado que precisa ficar. Você vai recolher tributo, tá tudo bem, mas é de fato trazer essa previsibilidade para que também haja uma tomada de decisão assertiva, né? E eu acho assim que a gente pode falar
do uso de dados fiscais, né, da maturidade do uso de dados fiscais em níveis. Né? Nível 1, descritível. Né? O que aconteceu? Primeira pergunta, você está lidando com o dado, você vai pensar, o que aconteceu? Sim. O segundo nível é o diagnóstico. Né? Por que aconteceu? Né? O que fez isso acontecer? Né? E o preditivo, né? O que vai acontecer? E, por fim, o quarto nível é imprescritivo. O que fazer? Qual é a ação? Qual é o plano de ação sobre esse dado? Então, eu acho assim, que é extremamente importante a gente pensar nisso. E ainda, principalmente agora com esse reflexo que a gente vai ter de grande mudança com a reforma tributária, a maioria das empresas ainda está no nível 1, nível 2. Descritivo e diagnóstico. Não passa por 3 e um 4 ali, tá? O que vamos fazer? Qual é o plano de ação, né? Gestão de uma crise. Então, você tem que ter esses 4 níveis ali com uma maturidade muito grande para os dados virem de uma forma mais saudável para a empresa, né? Então, as empresas mais avançadas, elas estão usando o tributário como uma orientação de estrutura do negócio, né? A gente falou isso muito aqui nos episódios anteriores e não custa reforçar sobre isso. E aí, entrando no nível, pensando na conexão com a reforma tributária, como a gente falou, né, o papel dos dados se torna o mais crítico com a chegada dela, né? A gente não vai falar da reforma tributária só que vai mudar um posto tal e acabou, né? O que é visível na ponta do iceberg. A gente está falando daquilo que é invisível, que daquilo que é invisível está relacionado com os dados. Eu preciso ter esse dado crítico, eu preciso ter esse dado bem estruturado para eu pensar no plano de ação, já no nível 3 e 4, né, preditivo e descritivo, de como eu vou agir e reestruturar o meu negócio para o impacto da reforma tributária. E sem dados confiáveis, a gente não consegue nem entender o negócio direito, nem o impacto dele, muito menos reagir a isso. Sim. Né, planejar. Então, é algo muito importante da gente observar. Os dados, eles já existem. O diferencial, de fato, a gente não é ter simplesmente a informação, é saber como usar ela, como aplicar com inteligência para mudar o cenário, mudar o jogo para as empresas. Né? Utilizar isso, de fato, como uma inteligência. Né? Sair só dos dados, eles existem, eles explicam tal coisa, para o que nós podemos fazer com isso, como nós podemos impulsionar, como nós podemos ser mais assertivos, ser mais competitivos. E o tributário deixa de ser memória do passado, como a gente sempre foi muito tratado aqui, né? A gente falou nos outros episódios. Ela passa a ser um radar do futuro. Né? A reforma tributária está movimentando isso. A gente está tendo que aprender tudo de novo no mundo tributário com a chegada dela. Então, ela é um radar do futuro. É uma área de radar do futuro. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que se enquadra muito no que vocês estão falando, que é decisão sem dados na estratégia, intuição, né? A gente precisa ter dados para poder tomar uma boa decisão estratégica. Certeza. A gente está finalizando mais esse episódio do Groundcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para gente, para finalizar. Eu acho que quando o dado é bem estruturado, o TEX, né, a área de TEX vira motor de crescimento para a empresa. Você falou aí de intuição, né, Yara? E, assim, é muito bom quando a sua intuição ela é validada com dados. Perfeito. A gente tem o melhor dos dois mundos. É muito bom. O problema não é você ter uma intuição. O problema é quando os dados não sustentam a sua intuição. Então, se você tem uma intuição, utiliza os dados para validar essa intuição. Então, não é um problema ter... Que bom, é o melhor dos mundos, de fato, quando elas falam. Então, o dado ele vai te levar a um lugar muito mais assertivo, né? Então, acho que é isso. A gente, de fato, se vestir dessa nova forma de olhar as coisas e trazer isso também para o tributário, porque faz muita diferença. É algo que dá resultado. Perfeito. Eu vou pegar essa fala da Paola para poder fechar o episódio, que o TEX, quando bem estruturado, vira motor de crescimento. E no próximo episódio a gente vai falar como montar times preparados para esse novo cenário. Se esse tema te interessa, ativa o sininho, acompanha a Ground nas redes sociais e até o próximo episódio.